Olá, é com grande satisfação, com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao que começamos na mensagem anterior e então olharmos para a Bíblia com esse passeio panorâmico para entendermos melhor o que Deus espera de nós em 2020, nesse momento da história. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo possa tornar claro o ensino da palavra do Senhor e que você, desafiado, cada dia mais possa estar alinhado com o que Deus espera e quer da sua vida. Vamos orar. Pai amado, é um grande privilégio, uma grande satisfação para nós podemos olhar para a Tua palavra, entender o que passou e da mesma forma compreender o que o Senhor espera de nós nesses dias, em pleno 2020, o que o Senhor tem o desejo para as nossas vidas, qual a Tua intenção em nos salvar e em todo esse cenário cinzento que nós estamos vivendo, que possamos nós entender de que forma o Senhor quer nos usar e que entregues em Tuas mãos possamos render graças ao Senhor e sermos ferramentas nas Tuas mãos e que tudo aconteça de forma a ser o nome do Senhor louvado, glorificado e conhecido. Que nesse momento agora, Teu Espírito Santo me ajude em transmitir essa palavra, esse estudo, e que de forma clara possa cada um entender e compreender, assimilando e aplicando essas verdades em suas vidas. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu gostaria de relembrar o que já vimos até o presente momento. Eu disse que trabalharia de forma muito mais conceitual, o que tenho feito, ouvir a mensagem gravada, a última mensagem, para então, de repente, será que eu comuniquei de forma clara? Será que eu fui entendido? E então eu gostaria de pontuar pequenas questões importantes que vai nos reatar com o que já foi dito, para então darmos caminho e segmento. Começamos falando que há necessidade de compreender para depois fazer. E eu venho defendendo que um dos motivos, acredito eu, que é uma grande realidade, um alto número de irmãos, de pessoas, de cristãos dentro das igrejas que não têm vivido de verdade a missão de Deus nas suas vidas, é pelo fato de uma falta, uma necessidade maior de compreensão do todo que rege, do todo registrado na palavra de Deus, da maneira como Deus tem trabalhado no mundo, da história que Deus tem escrito neste mundo. E quando nós olhamos na última mensagem sobre essa ótica, então nós trabalhamos a importância dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. É importantíssimo porque é lá que nós encontramos o quão devastador, o quão terrível foi o pecado na história da humanidade. O quanto que o pecado não apenas nos afasta de Deus, mas a condição em que nós pecadores nos encontramos, inimigos de Deus, longe do Senhor, não desejando a Deus e caminhando para o inferno. É também nos 11 primeiros capítulos de Gênesis que nós já vemos que Deus, desde o início, no seu coração estava a intenção, o amor, a misericórdia em ser estendida ao homem pecador que distanciou de sua graça. Não foi Deus quem distanciou o homem, mas o homem que pelo pecado se distancia de Deus. Não é Deus quem vira as costas para o homem, é o homem que abandona Deus. E Deus decide então dar o passo em direção a esse homem, revelar-se a esse homem, chamá-lo para si novamente e ser o seu Senhor, ser o seu Salvador. E nós vimos isso, que Deus trabalhou, ao olharmos o começo do relato bíblico, vemos que de maneira muito mais individual, com alguns personagens mais isolados, Deus se revela, Deus fala. Mas após o episódio da dispersão, da confusão das línguas, no capítulo 11 de Gênesis com a Torre de Babel, no capítulo 12,
Deus mantendo a mesma intenção de aproximar esse pecador. Esse Deus forma a partir de um homem chamado Abrão, sua esposa Sarai, uma nação, um grande povo, que tinha uma finalidade de ser um canal da bênção desse Deus em direção ao homem, em direção às nações pecadoras, em direções à humanidade perdida. Então nós vimos, na verdade, que Israel é formado, Israel teve seu início porque no coração de Deus estava um desejo de ser Senhor, estava a intenção de ser Salvador. O coração missional de Deus faz com que Israel surja no mapa da história e com um propósito muito singular: abençoar vidas. Ser um canal da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Israel cumpriria a sua missão cumprindo a lei de Deus, obedecendo a palavra de Deus, aplicando-a em suas vidas, em seus relacionamentos, em seus negócios. Israel cumpriria a missão de Deus sendo ele mesmo, sendo aquela nação, um palco onde as manifestações sobrenaturais de Deus, como fogos de artifício, chamaria a atenção do mundo, para que aquela nação realmente era perceptível ser diferente de todas as demais nações dessa terra. O Deus daquela nação era diferente dos demais deuses das nações desta terra. Israel cumpriria a sua missão na sua forma de adoração. Israel tinha uma maneira de adorar que deveria ser inclusivista. Israel convidava através dos cânticos, dos salmos, outras nações a virem também e juntos se encurvarem, adorarem o Deus Criador, o Deus que se revelou, o Deus que quer ser Salvador. Mas nós vimos também que Israel não cumpre a sua missão. Israel falha. Israel, podemos personalizar no profeta Jonas, cumprindo a sua missão de forma relaxada, falhando, mesmo estando Jonas, como esteve, diante de um grande sucesso. A missão foi cumprida. Por quê? A missão é de Deus, mas o profeta, pessoalmente falando, fracassou, foi um derrotado. Não cumpre aquilo que era esperado dele, mas o desejo de Deus em salvar o povo de Nínive foi cumprido, porque Deus é soberano e escreve a história, dá a indivíduos o privilégio, a oportunidade de participar diretamente com a missão, com a obra, com as realizações que ele, o Senhor, tem feito, e deu a Jonas, o profeta. E ele falha. Israel como nação falhou, virou as costas para Deus, rejeitou a resposta de Deus, que é Jesus Cristo. E é o que nós vamos continuar iniciando hoje. Nós veremos que nessa história maior nós temos a vinda de Jesus Cristo, e esse homem vem para cumprir a missão de Deus. Jesus Cristo, a sua vinda, sua missão, sua morte. Eu não sei se você gosta, se você tem um costume, mas algo que é muito peculiar e perceptível nos filmes de ação é observarmos, que no desenrolar da história daquele filme, daquela história, um personagem começa a se destacar. Ele vem a ser então a principal personagem daquela história, daquele filme. E por causa, às vezes, é muito comum, em alguma altura dessa história, ele recebe uma missão. Ele é encarregado, ele é incumbido de fazer alguma coisa, de cumprir algo. E o que nós percebemos que por causa da sua missão, o que aquele personagem faz, as suas atitudes, elas são direcionadas, elas são canalizadas para o quê? O cumprimento da missão,
o atingir o alvo, o objetivo. E no percurso da história de um filme de ação, normalmente nós vemos que muitos são os riscos que aquele personagem enfrenta. E também a própria morte do personagem, embora sendo algo um pouco provável com o final da história que nós já praticamente sabemos, mas enquanto isso se desenrola, é algo iminente. A qualquer momento, na verdade, muitos tentam tirar a própria vida ou tirar a vida do personagem. E o que nós vemos também, bastante comum nessas histórias cinematográficas, é que geralmente a missão desse personagem importante, o principal personagem, está em destruir o inimigo. E quando ele destrói o inimigo, ele atinge o alvo, o objetivo, o cumprimento da sua missão. A sua morte, se acontecer, muito mais seria um acidente de percurso do que o cumprimento ou parte da própria missão. Talvez uma fatalidade. Quando nós olhamos para o relato bíblico, para o que a Bíblia diz, para a história revelada na Bíblia, nós vemos que a missão de Jesus não envolvia destruir alguém. Nós vemos também que a sua morte, ao contrário de uma história do cinema, ela não foi um acidente de percurso. Pelo contrário, o cumprimento, a conclusão da sua missão se dá com a sua morte. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Jesus Cristo, sua morte, sua missão. E nós podemos observar que a missão na vida de Cristo, ela começa com seu nascimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz, em determinada altura, que vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Deus envia a resposta. É interessante observarmos, e fica muito claro, que Deus ele não erra. Deus ele não se atrasa, mas no momento certo ele envia seu Filho ao mundo. Nós vemos o relato de Lucas ao descrever para nós como se deu, como foi o nascimento de Jesus Cristo. E ele vai narrar que José, estando com a sua esposa Maria, desposada, e um anjo anuncia, a chegada do Messias, e os dias vão passando, e por decreto do governador, eles têm que sair de onde eles estão, e até Jerusalém, até Galileia, e se alistar, se apresentar, para que de certa forma o governo tivesse um controle da população. E quando eles chegam em Belém, na verdade, Maria se encontra em trabalho de parto. E o relato vai dizer para nós que Jesus, quando veio ao mundo, sua mãe não estava em uma maternidade. Sua mãe não estava até mesmo no que hoje nós corremos e queremos às vezes distância do sistema único de saúde. Maria não tem nada disso. Lucas vai narrar e contar para nós que Jesus, quando veio a esse mundo, nasceu em uma manjedoura, foi colocado em um coxo de animais. Nós vemos que a imagem do Deus invisível, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, o Deus encarnado, João escreve, o Criador e o sustentador da vida, esse homem, o eterno Deus homem, Jesus Cristo, esse menino, nasce e vem ao mundo de forma humilde, mas ele tem uma missão. Ele carrega sobre si a mais sublime missão. A missão na vida de Jesus começa com o seu nascimento, e a missão na vida de Jesus continua com o seu ministério.
A Bíblia pouco nos fala, pouco diz sobre a infância, adolescência e juventude de Cristo, muito pouco, muito pouco. Mas nós vemos o relato bíblico de maneira muito farta, quando Jesus, por volta dos 30 anos de idade, com o batismo no Rio Jordão, dá-se início então ao seu ministério público de pregação da palavra. Nós vemos nesse momento, a partir desse momento, que Jesus, ele opera muitos e muitos milagres. Cada milagre era uma demonstração do poder divino. Cada milagre era uma mensagem que Deus estava dizendo: eu tenho me revelado, eu tenho caminhado na direção de conceder à raça humana, de conceder aos pecadores perdão, misericórdia, graça, salvação. Jesus Cristo caminha e Jesus Cristo demonstra ser Ele mesmo o Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus Cristo tem uma missão. Quando nós vemos a própria Bíblia, nós encontramos em vários lugares o próprio Senhor Jesus Cristo revelando o motivo pelo qual Ele veio a esse mundo. E eu tenho anotado aqui, como todas as referências bíblicas hoje, eu anotei nesse esboço, justamente para ganharmos tempo, enquanto talvez iria folhear na Bíblia, eu já posso ler aqui. E quando nós falamos da missão de Jesus, é de muita valia olharmos para o que o próprio Cristo disse sobre a sua missão. E o texto lá de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos diz assim: Jesus Cristo fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, dizendo para a multidão, que o motivo pelo qual Ele veio a esse mundo foi para salvar aqueles que estavam perdidos. O evangelista João escreve no capítulo 18, no versículo 37, diante do relato da crucificação de Cristo, a condenação. Jesus, nesse momento, conforme João escreve, está diante de Pilatos e é interrogado por Pilatos. E o versículo 37 nos diz assim: Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar da verdade. Jesus Cristo diz para Pilatos que o motivo pelo qual ele veio a este mundo foi dar testemunho da verdade. Jesus Cristo vem a este mundo para falar de Deus, a verdade eterna. Jesus Cristo veio a esse mundo para falar de si mesmo, que é a encarnação da verdade. Jesus Cristo veio a esse mundo para falar da palavra de Deus, que é a verdade santificadora nas nossas vidas. Mais uma vez encontramos Jesus dizendo o motivo pelo qual Ele veio ao mundo. Ele diz: salvar e buscar o perdido. Eu vim para testemunhar a verdade. João mais uma vez escreve no capítulo 10, no versículo 10, ele diz: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para lhes dar vida. Eu vim para lhes dar uma vida plena que satisfaz. Jesus Cristo vem a esse mundo e Ele mesmo diz, com o objetivo de dar vida, de conceder uma vida plena, uma vida, conforme a versão que eu utilizei aqui, diz uma vida que satisfaz. Em outras versões, uma vida em abundância. Jesus Cristo vem a esse mundo e Lucas registra no capítulo 4, no versículo 43. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui
enviado. Jesus está em determinado lugar, olha para os seus discípulos, diz para os seus discípulos: eu preciso ir a determinadas cidades, porque eu vim para anunciar ali também as coisas de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez o conectava com a missão que Deus o havia dado. Nunca nós vemos Jesus agindo de maneira aleatória. Nunca vemos Jesus agindo de maneira desconexa com a sua missão. Pelo contrário, sempre em sintonia com Deus, no poder do Espírito Santo, Jesus caminhava em cumprimento da sua missão. A missão que começa desde o seu nascimento, que continua com o seu ministério e que conclui com a sua morte. O relato bíblico nos diz que Jesus, sabendo que se aproximava a hora em que ele seria entregue nas mãos dos homens para ser morto, ele começa a sentir em seu íntimo agonia. Ele começa a sentir no seu íntimo desconforto. E ele reúne 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Se retira em um determinado lugar no jardim do Getsêmani e suplica e clama junto com esses homens: orem comigo, busquemos a Deus em oração. E o texto diz que Jesus se afasta um pouco deles, e intensamente Jesus ora e clama a Deus. E o relato vai dizer para nós que Jesus tanto orava quanto chorava. Volta para os seus discípulos e encontra os 3 discípulos dormindo. Alta da madrugada, cansados, esses homens não são capazes de orar com Jesus. Jesus os desperta e diz: orem comigo, vigiem comigo. Se retira deles e mais uma vez, intensamente ele busca, ele clama a Deus em oração. E o texto vai dizer para nós que em profunda agonia, Jesus Cristo sua gotas de sangue que correm até o chão. Jesus Cristo em oração se dirige a Deus e em aflição ele diz para Deus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Senhor, existe uma possibilidade de que a missão seja cumprida sem esta hora? E imediatamente Jesus, em oração, na mesma oração, diz: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus tem uma missão. O texto vai dizer para nós que os soldados romanos se aproximam de Jesus, que prendem Jesus, o conduzem até a cadeia. O texto continua dizendo para nós e relatando o que a partir daí nós vemos a cena da crucificação. Jesus no dia seguinte é conduzido a Anás, a Caifás, autoridades religiosas, e que diante do sinédrio, diante de uma cúpula religiosa que julgava crimes religiosos, Jesus Cristo é sentenciado, é condenado à morte por blasfêmia contra Deus. O Deus encarnado, cumprindo a sua missão, é condenado por homens religiosos. Depois Jesus Cristo é conduzido a Pilatos, que era o governador romano naquela província. E diante de Pilatos, Jesus, ao ser interrogado, ele não se defende. Isaías vai dizer que diante dos seus algozes, diante dos seus acusadores, diante daqueles que simbolizavam uma metáfora de uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca, ele não se defendeu. E eu sempre, desde pequeno, cresci ouvindo histórias. Minha mãe contava histórias e muitas vezes ela fazia a leitura dos textos bíblicos.
E uma das coisas que eu ficava indignado, eu ficava revoltado, como que Jesus, podendo se defender, ele não defendeu. Minha mãe falando sobre Jesus Cristo ter todo o poder, que ele poderia destruir toda aquela multidão com muita facilidade, eu ficava me perguntando, mas por quê? Por que ele não se defende? Por que diante de Pilatos ele não pôde, ou não quis, na verdade, defender-se? E depois de entendimento estabelecido, eu compreendo por que Jesus não se defende. Por que Jesus diante de Pilatos não diz para Pilatos: Pilatos, eu sou inocente, Pilatos. Pilatos, eu não tenho blasfemado contra Deus, Pilatos. Pilatos, observe o que você está por fazer. Você irá me condenar à cruz de maneira errada, Pilatos. Me livra disso, Pilatos. Jesus não se defende, porque Jesus tem uma missão. A missão de Jesus começa com o seu nascimento, continua com o seu ministério, mas concluir-se-ia com a sua morte. Jesus caminha de boca fechada para o cumprimento da sua missão. E o relato bíblico diz para nós que, pendurado na cruz, Jesus Cristo olha para os seus opositores, para os seus algozes, para aqueles que estavam crucificando, zombando dele. Em oração ele se dirige a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo derrama da sua graça e da sua misericórdia, mesmo pendurado na cruz. A Bíblia conta para nós que às 3 da tarde, de uma sexta-feira, Jesus entrega o seu espírito e, pendurado na cruz, cumpre a sua missão. Jesus morre para possibilitar vida para cada um de nós. Israel falha em cumprir a missão que estava destinada a eles. Jesus traz o perdão, a graça e a misericórdia de Deus de forma perfeita a cada um de nós. O que Israel falhou, Jesus Cristo cumpriu. Estamos aqui falando das coisas de Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão. E eu gostaria de, neste momento, trabalhar o último aspecto dessa história, que acredito eu sendo clara diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, facilitará o nosso ingresso na missão, porque entendemos o que de fato Deus tem feito no mundo. Nós vemos, e o ponto a ser discorrido é sobre o legado deixado para a igreja de Jesus Cristo. Deus te chama para ser, junto com Ele, um cooperador no cumprimento de sua missão. Quando nós olhamos Jesus Cristo neste mundo, nós vemos que sempre Jesus esteve consciente de sua missão. Em momento algum Jesus está desligado, desconexo. Em momento algum Jesus se perde. Em momento algum Jesus de repente caminha em uma direção e lá na frente ele percebe num estalo de dedos que não é aqui, não é esse o lugar, e de repente vamos para outra direção, vamos fazer outra coisa, tive uma ideia, vamos fazer isso. Pelo contrário, cada passo, cada atitude, cada pensamento, cada palavra de Jesus estava conectado com a missão de Deus na sua vida. Mas observamos também de maneira muito clara qual foi a estratégia de Jesus. O Deus encarnado vem a esse mundo, por volta dos 30 anos começa o seu ministério público, e Jesus Cristo escolhe 12 homens, a qual ele irá discipulá-los, a qual irá ensiná-los para receber e transmitir essa missão de Deus.
Quando nós olhamos para a escolha de Jesus quanto àqueles que seriam, os que dariam continuidade à missão de Deus, nós ficamos surpresos. Ficamos surpresos porque Jesus não vai até o sinédrio para escolher dentre os sinédrios aqueles homens conhecedores da palavra de Deus. Jesus não se dirige à escola do mestre Gamaliel. Jesus não se dirige à grande escola do mestre Hilel para escolher os melhores alunos para serem então ensinados por ele e serem os condutores dessa missão. Jesus escolhe 12 homens comuns, 12 homens simples. Jesus escolhe pescadores, cobradores de impostos, homens do dia a dia. E Jesus se derrama na vida desses homens pelos próximos 3 anos, ensinando os conceitos de Deus, ensinando a missão de Deus. É interessante nós observarmos esse aspecto de Deus escolhendo esses homens, que assim como ele fez lá atrás com Abraão, ele faz agora com Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé. E ele não escolhe esses homens porque esses homens são melhores do que outros homens, mas cada um desses homens, igual Abraão, é fruto da intencional graça de Deus. Esses homens são chamados a Deus, esses homens são salvos por Ele, para serem também abençoadores de vidas, para serem também aqueles que iriam conduzir a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Em certo momento, Jesus envia esses homens. Nós vemos o relato bíblico e nós percebemos quando Lucas diz no capítulo 9, versículo 1 e 2, o seguinte: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder, autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. É interessante nós observarmos que Jesus chama esses homens, Jesus discipula esses homens, Jesus dá, conforme Lucas agora, autoridade e poder para esses homens, e Jesus diz: vai e anuncie as coisas do reino de Deus. Vão e expulsem demônios, vão e realizem curas, vão e preguem a palavra de Deus, cumpram a missão de Deus nas suas vidas. Mais adiante um pouco, Lucas no capítulo 10, versículo 1, vai registrar o seguinte: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Percebe, irmãos? Eu consigo, de certa forma, ver muito claro essa linha melódica que continua nos dando seguimento, que desde o princípio, no coração de Deus, a intenção dele ser conhecido, Senhor, Salvador, e para isso ele vem trabalhando, para isso ele forma Israel. Israel falha, Jesus Cristo é a resposta de Deus definitiva para a solução do problema do pecado. E Jesus Cristo agora começa a trabalhar com esses homens que, na mesma linha melódica do desejo de Deus ser conhecido, ele diz para esses homens: entendam isso, vocês foram salvos para anunciar, vocês foram chamados, abençoados para abençoar. Vão e digam, vão e anunciem, vão e realizem e cumpram a missão de Deus. O desenrolar da história mostra para nós que Jesus Cristo ressurreto, após a crucificação, aparece para os seus discípulos,
revela-se aos seus discípulos. E em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, nos diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, esse texto é importantíssimo. Esse texto é a base da qual nós trabalhamos quanto à missão da igreja, porque é nesse texto que nós encontramos o Cristo ressurreto dizendo: eu tenho sob minhas mãos toda a autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra, eu sou Deus Todo-Poderoso, e por causa da autoridade que eu tenho, eu estou enviando vocês. E Jesus envia aqueles homens com duas finalidades: batizar e ensinar esses novos discípulos. Aqui nós temos, de maneira muito rápida, vou tratar isso, a questão quantitativa e qualitativa para a igreja. O batismo, o que é o batismo? O batismo é o símbolo do ingresso na comunidade cristã. O apóstolo Paulo vai desenvolver de maneira muito detalhada lá em Romanos, dizendo que o batismo, ele é um símbolo externo do que internamente ocorreu na vida do pecador. Ele vai dizer que o batismo é conforme a imersão nas águas, é o símbolo, é a representação da morte desse pecador para o mundo, e assim como o batismo submergindo as águas e ressurgindo novamente, simboliza esse pecador morto para o mundo, vivo agora para uma novidade de vida. Não mais para viver para si mesmo, não mais para viver segundo o curso desse mundo, mas agora viver em cumprimento da missão estendida a cada um desses homens alcançados por Deus. Isso diz respeito à quantidade. Precisamos evangelizar, precisamos batizar, mas não menos importante, tanto quanto nós precisamos fazer com que esses novos convertidos, com esses novos batizados, possam aprender tudo o que Jesus ensinou. O texto vai dizer para nós: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. A prescrição, o imperativo, a ordenança aqui, não é que nós ensinemos todas as coisas que Jesus ensinou. Essa não é a finalidade. A finalidade é que ensinemos a obediência de todas as coisas que Jesus ensinou. Não é comunicação de conceitos, é comunicação da verdade que transforma, que gera obediência. Batizar e ensinar a obediência. O desenrolar da história mostra para nós que o Cristo ressurreto foi assunto aos céus, subiu aos céus, e esse Cristo fez uma promessa para os seus discípulos: eu não vou deixá-lo só, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Consolador. Reúnam-se em Jerusalém, esperem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que Atos capítulo 1, versículo 8 diz para nós, irmãos? Nós vemos Lucas escrever e dizer o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e sereis, minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares distantes da terra. O Espírito Santo, em Atos 1:8, em Atos capítulo 2, na verdade, ele não vem porque os discípulos estão reunidos clamando: vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não! O Espírito Santo vem em Atos capítulo 2 porque Jesus Cristo disse: eu enviarei o Espírito Santo, esperem, aguardem que eu enviarei. O Espírito Santo vem. E a pergunta que eu faço: qual a finalidade, qual o objetivo, qual o propósito do Espírito Santo vir sobre aqueles homens, do Espírito Santo vir sobre as nossas vidas? O texto diz para nós que o Espírito Santo vem para nos revestirmos de poder e autoridade. O Espírito Santo vem para nos capacitar. E a segunda pergunta: capacitar para quê? Será que capacitar para apresentarmos a melhor música e o especial para o Senhor? O texto diz para nós que o Espírito Santo vem para nos capacitar, para testemunharmos, para falarmos com palavras e atitudes aquilo que Deus tem feito no mundo. A história nos mostra, continuando e avançando, que agora um homem chamado Saulo, morador de uma cidade chamada Tarso, natural de Tarso, ele também é fruto da intencional graça de Deus. Esse homem que, perseguidor da igreja, é alcançado pela graça de Deus, é escolhido por Deus, e vem, Saulo, porque eu farei de você não mais um perseguidor da igreja, eu farei de você um missionário, eu farei de você alguém que promove a igreja, eu farei de você um instrumento em minhas mãos. E este homem, o texto vai dizer para nós, que recebe do próprio Cristo, Lucas registra em Atos, ele recebe do próprio Cristo, enquanto por 3 anos no deserto da Arábia, os ensinamentos da missão que Deus tinha para a sua vida. E anos mais tarde, esse homem escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz: Timóteo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, Timóteo, ensine-as a pessoas de confiança que possam também transmitir a outros. Deixa eu perguntar para você: você consegue enxergar a dinâmica dessa missão? Tem ficado claro na sua mente, no seu coração, nos seus olhos, como isso funciona, essa dinâmica? O apóstolo Paulo entende isso muito bem. O apóstolo Paulo diz, de Timóteo e para Timóteo, fala: você recebeu isso da sua vó, da sua mãe, sua avó Loide, sua mãe Eunice. Você me viu, Timóteo, testemunhar, anunciar essas verdades. Timóteo, anuncie isso a outros. E diga também a esses outros que eles deverão anunciar a mais pessoas. Olha a dinâmica. Nós recebemos para doar. Nós somos ensinados, nós somos abençoados para ensinar, para abençoar. Quando um crente começa a ser um fim em si mesmo, quando um crente começa a receber e se inchar e engordar espiritualmente sem transmitir isso a outros, não tem cumprido a missão de Deus. Algo diferente disso não bate com o coração missional de Deus. Não bate.
Ele vem demonstrando isso ao longo da história, sempre trabalhando para aproximar pessoas, sempre trabalhando para resgatar o pecador. E quem ele usa para isso? Segundo o apóstolo Pedro, os anjos desejaram, anelaram por esse serviço de anunciar a palavra de Deus. Mas Deus trabalha com a sua missão, dando a responsabilidade, o privilégio para aqueles que foram alcançados. Então nunca alguém é chamado, é alcançado, é salvo simplesmente para ir para o céu. Você é salvo, você foi alcançado por Jesus para transmitir, para continuar essa missão de Deus. Eu gostaria de concluir a partir de agora e fazendo algumas perguntas, ou pelo menos fazendo uma pergunta e dando algumas respostas do que creio eu ser essa situação. Eu te pergunto, por que tudo isso o quê? Esse receber de Deus para ensinar, esse ser abençoado por Deus para abençoar, por que isso? Por que esse engajamento na missão de Deus não tem sido uma realidade na sua vida? Por quê? Eu pontuei 4 situações pelo qual eu acredito que é o motivo pelo qual na vida de muitos essa dinâmica não é uma realidade. Em primeiro lugar, porque falta compreensão, falta o entendimento. Quando entendemos que Deus sempre agiu assim, que forma Israel para cumprir a sua missão, que envia Jesus Cristo para cumprir a sua missão, que forma a sua igreja para cumprir a sua missão. Quando entendemos isso, irmãos, fica mais fácil nos envolvermos, pois fica claro que a missão continua com a igreja. A missão que sempre esteve desde o início, na eternidade passada, no coração de Deus, passa por Israel, Jesus Cristo sendo a expressão máxima do amor de Deus, e continua agora com a igreja, porque é através da igreja que Deus tem trabalhado nesses dias, nesse momento. É através da sua vida que Deus quer alcançar outros. Você é a ferramenta que Ele quer usar para ser conhecido, para ser Senhor, para ser Salvador do homem perdido. Em segundo lugar, pelo qual eu acredito que essa dinâmica não é uma realidade na grande maioria dos cristãos hoje, é porque a igreja para você talvez tenha sido muito mais um clube de final de semana do que a forma como Deus tem trabalhado em nossos dias. Eu não sei se você é sócio de algum clube, eu nunca fui, mas a gente sabe como que funciona. Você normalmente paga uma taxa, você tem lá uma mensalidade para poder fazer o que? Usufruir do que aquele estabelecimento, do que aquele clube tem a oferecer. Clube aquático, né? Às vezes é um lindo bosque, quiosques, churrasqueiras e coisas assim, parquinhos para as crianças. Então você paga uma mensalidade, quando dá você vai. O dia que der, você leva a sua família. O dia que não der, tudo bem, não tem problema, e a vida continua. Porém, aquilo não é de fato essencial. Você consegue sobreviver sem aquele clube. Você gosta de estar lá, você não consegue, não pode estar todos os dias lá. Quando você está lá, você curte o momento. Saindo de lá, a página virada, a vida se segue, continua. Muitos crentes têm feito da igreja clubes de final de semana. Ou seja, a igreja não é prioridade na sua vida. As coisas relacionadas a Deus e à igreja de Deus, que é Ele o edificador, que é Ele quem comprou para si essa igreja,
É Ele quem sustenta a igreja. Muitas vezes essa igreja que é do Senhor Jesus Cristo, muito mais na sua vida é um clube de final de semana. Se der, você vai. Se estiver disposto, você aparece. Participa, se envolve de certa forma com contribuição. E por isso você exige também alguma retribuição. E aí de repente, se as coisas não estão totalmente do seu agrado, você já procura a liderança e faz o quê? Eu gostaria de fazer uma reclamação. Afinal de contas, eu sou sócio desse clube. Afinal de contas, eu invisto financeiramente aqui. E eu não estou gostando disso, não estou gostando muito daquilo. Às vezes nós agimos assim, mas sem envolvimento de fato e de verdade, com a missão, não a missão que homens estão inventando, mas a missão que no coração de Deus se estende por toda a história. Terceiro lugar, motivo pelo qual eu acredito que essa dinâmica não é uma realidade na vida da maioria das pessoas, dos crentes hoje, é porque a impiedade tem reinado nos nossos corações. Impiedade? Talvez você se pergunte, não. Quando nós falamos dos ímpios, nós estamos falando daquelas pessoas perversas que lá fora vivem não só longe de Deus, mas uma vida reprovável. Impiedade na igreja? Não, só pode ser equívoco. Deixa eu ler um texto que está na carta do Novo Testamento, quando Tiago escreve, e Tiago vai falar no capítulo 4, versículo 13 em diante o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa, logo some. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, como também faremos aquilo. Eu gosto de observar o que Tiago diz para os crentes. E talvez você que é ligeiro percebeu que nesse texto curto que eu li não menciona e não dá a entender que se ele está falando para crentes ou não. Mas toda a carta de Tiago nós observamos de maneira muito clara, várias vezes ele dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos. E ele continua e vai dizendo, sobre isso, capítulo 2, versículo 1, meus irmãos. Ele continua, avança e diz mais à frente um pouco, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 14, começa dizendo, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 1, meus irmãos. E assim ele segue. Chega no capítulo 4, versículo 11, ele diz, irmãos. Capítulo 4, versículo 13, o trecho que acabamos de ler, para quem Tiago está escrevendo, gente? Para os irmãos. E eu gosto de observar aqui, que Tiago não condena esses irmãos, porque a intenção do seu coração é mudar geograficamente. Alguns estavam dizendo, olha, nós vamos à cidade tal. E Tiago não diz, não pode mudar. Nós vemos ele escrevendo e dizendo que a intenção daqueles irmãos, que aparentemente parece ser um grupo meio que de empresários, a intenção deles era mudar para cidades tal, estabelecer o seu negócio, passar um período de tempo e ter lucro, rendimento, finanças. E Tiago não condena nada disso. Tiago não condena eles mudarem. Tiago não diz que é errado estabelecer negócios e negócios lucrativos. Não é errado. Não é pecado o que Tiago está dizendo, nada disso.
Mas Tiago condena a impiedade no coração desses irmãos. Se piedade é ser parecido com Deus, nós fomos conceituados aí que piedade é uma pessoa boazinha, né? Nossa, que pessoa piedosa, não tem boca para nada, tadinho. Não, piedade no conceito bíblico é alguém que é parecido com Deus, alguém que imita Deus. Impiedade é o oposto disso. E é exatamente o que Tiago condena nesse texto: o pecado de impiedade, ou seja, agir, viver, seguir a vida, excluindo Deus, como se Deus não fosse uma realidade. Por isso que ele diz: ao invés de vocês dizer amanhã nós faremos isso ou aquilo, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, nós faremos isso. Sabe por que eu acredito que essa dinâmica da missão de Deus na vida de muitos crentes, de muitos irmãos hoje, não é uma realidade? Por causa da impiedade nos seus corações, nos nossos corações. Agimos na direção tal, agimos para o objetivo, para o planejamento tal, como se Deus não existisse. As coisas de Deus não têm sido prioridade nas nossas vidas. Em quarto e último lugar, concluindo agora, o motivo pelo qual essa dinâmica não é uma verdade é porque a sua vida tem sido um viver para si mesmo e não um viver para Cristo. O texto de Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele nos diz, eu anotei aqui apenas o versículo e o capítulo, não me recordo se é a segunda ou a primeira carta, deixa eu rapidamente passar essa informação ali. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, olha o que a Bíblia diz: porque ele morreu por todos. Quem morreu por todos em cumprimento de sua missão? Jesus Cristo. Porque ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha que versículo forte, olha que mensagem confrontativa, que vai dizer muito para as nossas vidas e revelar que o motivo pelo qual nós não engajamos nessa missão, e essa dinâmica não é uma verdade em nossas vidas, é porque nós não temos vivido para Jesus, nós temos vivido para nós, para os nossos alvos, para os nossos objetivos, para a nossa família. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida, sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. A missão de Israel era uma missão centrípeta, voltada para o centro. Venham adorar a Deus, venham povos, venham nações. Os feitos milagrosos de Deus aqui em Israel anunciavam ao mundo. A maneira como Israel vestia, fazia seus negócios, comia, andava, a maneira como Israel era, anunciava. A missão de Deus dada para Israel era centrípeta, voltada para o centro. A missão de Deus dada para a igreja é centrífuga, saindo do centro. Por isso que a igreja tem a responsabilidade de ir anunciar, não de viver apenas, não de ser apenas um palco das manifestações de Deus, mas de ir anunciar a palavra de Deus. Nós não encontramos na Bíblia uma única ordem para que o pecador possa vir ouvir a palavra de Deus, mas muitas são as recomendações, muitos são os imperativos de Deus, dizendo: vá até esse pecador e anuncie a minha palavra, vá em direção aos povos,
vá em direção às nações dessa terra e comunique que eu, o Senhor dos céus, posso salvá-los. Comunique que eu, o Senhor da terra, quero resgatá-los para mim. Eu pergunto para você, de que forma a sua vida se conecta com essa missão? Jesus Cristo vive a missão. Jesus Cristo se derrama na vida daqueles homens. Jesus Cristo envia o Espírito Santo e diz: vão anunciar, vivam essa missão. Eu os salvei para, através de vocês, continuar salvando. Através da mensagem que vocês levarão, eu alcançar pessoas. Deus dá o seu Espírito Santo que nos capacita, que nos reveste de poder, que derrama sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, dons e talentos, para que cada um no seu lugar contribuísse com a continuidade da missão que é de Deus. De que forma a sua vida se conecta, se relaciona com tudo isso? A sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu lazer, o seu estudo e também a igreja deve ser o palco onde você se apresentará em cumprimento da missão de Deus. Essa missão que nasce no coração de Deus, que está estendida a mim e a você em 2020. Nós precisamos viver a missão de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Isso se dará com maior facilidade quando eu entendo que o coração de Deus pulsa por salvar, que o coração de Deus o direciona em revelar-se ao homem. Por isso Israel surgiu, porque o coração de Deus bate, porque o coração de Deus pulsiona pelo homem pecador. Jesus Cristo vem em si, porque o coração de Deus deseja resgatar o perdido. Ele forma a igreja, ele derrama o seu Espírito Santo e ele te chama, ele te escolhe, te salva, te abençoa, te capacita para te usar na missão que sempre existiu. De que maneira a sua vida está conectada com tudo isso? O coronavírus, pandemia dos nossos dias, tem mostrado que em nossos corações falta entendimento. Tem mostrado que em nossos corações, igreja é um clube de final de semana, não prioridade. Tem mostrado que em nossos corações há muita impiedade, pois vivemos correndo atrás de tudo, desconsiderando Deus e o que é prioridade para Ele. O coronavírus revelou para nós que em nosso coração nós estamos vivendo para nós mesmos e não para a missão que Deus nos deu. Por isso que a realidade da igreja tem sido essa. Muito mais uma igreja que trabalha para manter os seus programas do que uma igreja que pulsiona, que vive em sintonia com Deus, recebendo a bênção de Deus e que caminha em direção ao homem para também abençoá-lo. Como está a sua vida? O meu desejo, a minha oração é que essas duas mensagens possam pelo menos estar claras diante da sua mente e que o Espírito Santo te incomode como me incomoda e nos leve à luz da palavra de Deus a entender que o que nós temos feito muitas vezes não está em direção da missão que nós temos. Nós temos corrido a toda velocidade, mas não na direção de Deus.
A nossa agenda está lotada, mas não há uma reserva para as coisas de Deus. Que a sua vida possa ser um cumprimento da missão que Deus te deu. Que Deus nos abençoe. Grande prazer, e mais uma vez eu quero orar por sua vida. Pai amado, te louvo, te agradeço, te exalto, ó Deus, porque a tua palavra, ela é clara diante dos nossos olhos. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz como uma espada de dois gumes. Porque a tua palavra, Deus, está diante dos nossos corações e nos traz o entendimento de que sempre o Senhor trabalhou para resgatar o homem perdido. De formas diferentes, sim, mas no mundo atual, nos nossos dias, o Senhor tem trabalhado com a igreja com a mesma intenção de ser Salvador, de ser o Senhor, de resgatar o homem perdido. E o Senhor deu a nós essa missão de ser para depois fazer, de aprender para depois transmitir. Nós temos feito errado, Deus. Nós temos aprendido, nós temos inchado de conhecimento, mas nós pouco temos transmitido isso. Nos ajude a entender, ó Pai, que dentro do plano perfeito do Senhor, o Senhor entregou dons espirituais a cada um dos salvos, e dons diferentes, para que cada um no seu devido lugar pudesse, em harmonia, trabalhar para que a tua igreja funcione, siga e caminhe em direção do cumprimento dessa missão. Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e nos ajude a cumprir a tua missão. No nome de Jesus eu agradeço. Amém.